É comum você escutar que, para jogar Magic, você precisa de um baralho de pelo menos 60 cartas. Assim que um jogador entra no Magic, talvez ele jogue apenas com um baralho de 60 cartas mesmo, sem sideboard. Então, ele descobre que partidas competitivas de Magic são decididas em 3 jogos, ou seja, em melhor de 3. E eles descobrem que, para jogar uma melhor de 3, é necessário um sideboard. Muitos jogadores jogam apenas partidas melhor de 1 na fila ranqueada do Arena, e ignoram completamente a fila melhor de 3 por motivos diversos. Alguns não têm tempo, outros não entendem o sideboard, e outros apenas preferem partidas melhor de 1. Se você quer entender o que é o sideboard, como funciona e como usá-lo da melhor forma possível, este vídeo é para você. Primeiro, o que é o sideboard? O sideboard consiste de 15 cartas que fazem parte do seu deck de Magic, mas não entram nas 60 cartas do deck principal. Dessa maneira, seu deck é na verdade constituído de 75 cartas. Se você pensar bem, você vai jogar muito mais partidas utilizando o seu sideboard do que não o utilizando. Então, pense que um deck integral de fato possui 75 cartas. Seu deck principal e seu sideboard devem possuir sinergia da mesma maneira que as 60 cartas que você vai levar para o primeiro jogo de uma melhor de 3. O sideboard ocorre logo após o primeiro jogo de uma melhor de 3. Nesse momento, você pode escolher trocar cartas entre o deck principal e o sideboard. Embora seja comum trocar uma carta do side por uma do deck principal, você pode colocar quantas cartas quiser do sideboard em seu deck principal. Você apenas não pode deixar seu deck principal com menos de 60 cartas ou seu sideboard com mais de 15. Entender o que é o sideboard e como ele funciona é a parte mais simples. Agora vamos nos aprofundar em detalhes importantes sobre o sideboard, com diversas dicas que vão ajudar você a fazer um bom proveito dele nas suas partidas melhor de 3. Sideboards não devem ser construídos de maneira aleatória. Da mesma maneira que você pensa em construir um deck de 60 cartas para jogar num meta específico, seu sideboard também deve ser pensado para o mesmo meta. Olhe para o Standard, por exemplo. Temos Gruul Agro, Dimir Rogues, Dimir Control, Temur Ramp, entre outros. Cada deck tem pontos fortes e pontos fracos, e seus sideboards são construídos para lidar com os outros decks. Sideboards ajudam o deck a ser mais consistente e lidar com fraquezas. Numa mirror entre decks de controle, por exemplo, você vai querer pegar mais counters do seu sideboard para vencer as batalhas de counter. Ou, se você está jogando de controle contra agro, você vai querer que seu deck consiga aguentar o early game. Então vai colocar mais criaturas e remoções baratas no seu deck. Hoje em dia, você pode ver decks completos em sites como MTG Goldfish e EtherHub. Então, você não precisa se preocupar muito em construir o seu próprio sideboard em formatos oficiais, a menos que você esteja construindo um deck novo que acredite que vai ser forte o suficiente para bater de frente contra os melhores decks do formato. Nesse caso, pense em quais fraquezas seu deck principal possui e em quais ameaças seus oponentes vão ter que você precisa eliminar durante a partida. Seu deck principal deve ser consistente o suficiente para jogar o primeiro jogo, e seu sideboard vai ajudar seu deck a se virar nos jogos 2 e 3. Isso leva para um ponto interessante. Você precisa conhecer os sideboards dos decks que vai enfrentar. Num formato oficial como Standard ou Modern, isso é bastante fácil. Novamente, é só você conferir no MTG Goldfish. Tenha em mente que se você vai trocar cartas do deck principal com o sideboard, seu oponente também vai. Quem sabe você prepare seu deck pós-sideboard para lutar contra alguma carta específica do seu oponente que você viu no jogo 1. Talvez seu oponente tire aquela carta do deck, ou talvez aquela carta não vá mais ser relevante no jogo 2 e 3. Embora o plano de jogo de um deck seja praticamente o mesmo ao longo dos 3 jogos, ele pode mudar a maneira como alcança a vitória para se adaptar contra o terreno. Você precisa entender qual é a posição que seu deck ocupa na matchup em que você está jogando. Quem é o beatdown da partida? Who is the Beatdown? Na verdade, é um artigo extremamente influente, escrito por Mike Flores há muitos anos atrás. Ele mostra que numa partida, um deck está batendo e outro está reagindo. Esse conceito é importante para o sideboard também. O jogador que ocupa a posição de beatdown na partida vai querer que seu deck se torne ainda mais efetivo após o sideboard, com uma densidade de ameaças maior. Já o jogador, que está com o deck mais lento, vai precisar de cartas que lhe ajudem a segurar a partida logo nos primeiros turnos.
O que o jogador defensivo precisa é impedir que a vantagem de tempo do oponente se converta rapidamente em vantagem de vida. Se possível, a vantagem de tempo deve ser quebrada ou diminuída toda vez que houver oportunidade. Aos poucos, a janela de oportunidades do deck agressivo vai se fechar. Isso é óbvio para qualquer partida, mas é algo que você deve levar em conta em seu sideboard. Faça escolhas que lhe permitam sobreviver por mais tempo. Às vezes você pode até mesmo precisar tirar cartas que em outras ocasiões seriam sua condição de vitória, ou alguma chave muito importante para o funcionamento do deck. Seja proativo quando estiver jogando primeiro e reativo quando estiver jogando depois. Essa dica vale para todas as partidas que você vai jogar simplesmente pelo tempo. Quem começa a partida sempre tem mais oportunidade para agarrar a vantagem de tempo. Já quem começa depois precisa se preocupar com o que o oponente está jogando, para não permitir que a vantagem de tempo vire uma bola de neve. Pense nessas coisas quando estiver trocando cartas do main board com o sideboard. Se você vai jogar primeiro, colocar muitas remoções vai deixar seu jogo bem lento. É melhor que você tenha ameaças para colocar na mesa. Se você começa depois, é bom que tenha como reagir a seja lá o que seu oponente estiver jogando. Mirrors de agro são sobre o combate. Na maior parte dos casos, você não consegue ganhar uma vantagem de tempo significativa apenas jogando em curva. Então, se você tem desvantagem no combate, o que você precisa fazer é mudar a estratégia para ser mais reativo. Isso significa usar remoções das melhores criaturas do seu oponente, ganhando tempo através dessas jogadas ou jogando um jogo de atrito com algumas fontes de card advantage. Se você já tem vantagem no combate, não há muita razão para desviar do seu plano. O principal ajuste a ser feito é diversificar suas ameaças para que as remoções de seu oponente não sejam tão efetivas. Se seu deck tem uma estratégia linear, não modifique-lhe demais durante o sideboard. Decks lineares funcionam porque as cartas que estão nele são poderosas em conjunto. Se você remover muitas das cartas que fazem o deck brilhar, você estará reduzindo seu poder. Você precisa identificar exatamente quais pontos do deck do oponente estão lhe causando problema e trazer para o main board apenas cartas o suficiente que lhe ajudem a cobrir esses pontos fracos sem tirar toda a força do seu próprio deck. Exemplos de decks lineares são o Cycling do Standard e o Goblins do Histórico. Embora isso esteja sendo dito especificamente para decks lineares, a ideia vale também para decks não lineares. É importante prestar atenção se você não está modificando demais seu deck e tirando a coesão dele. Em Mirrors de Control, você vai precisar de counters que custem pouca mana. Afinal, em algum momento do jogo, você e seu oponente entrarão numa batalha de counters, e usar a mana com cuidado será crucial. No Standard, nós temos Mystical Dispute, uma carta que costuma ser decisiva nesse tipo de situação. Negate também é perfeita para lidar com os counters do seu oponente. Em outros formatos, porém, temos Dispel, Dovin's Veto, Censor, entre muitas outras. Você precisa prestar atenção no seu oponente e não apenas na teoria de jogo. Talvez seu oponente esteja jogando de uma maneira diferente da que você espera e ele pode estar fazendo isso por diversas razões. De qualquer maneira, adapte-se ao que a situação pede. Se seu oponente está jogando de maneira agressiva, traga remoções baratas do sideboard. Se seu oponente está tentando conjurar magias grandes, você pode jogar esse mesmo jogo ou então pegá-lo desprevenido. A última dica é: preste atenção na curva de mana do seu deck após o sideboard. Não coloque cartas que façam com que seu deck fique sem nada para fazer nos primeiros turnos. Às vezes, seu sideboard possui cartas muito poderosas e que custam muita mana, mas se você colocar todas elas no seu deck, a estrutura geral do seu deck pode desabar. Preste atenção em como o seu deck está sendo modificado para jogar as próximas partidas. Talvez ele precise ser modificado para uma estratégia mais agressiva para dar dano rápido, ou quem sabe, ele precise de cartas que lhe ajudem a diminuir a pressão que seu oponente causa. Todas as dicas aqui são valiosas, e se você nunca havia pensado no que foi dito, certamente você agora está de posse de conhecimento que lhe ajudará a jogar melhor. Porém, as coisas não terminam aqui. Se você quer aprender mesmo a usar bem o sideboard, você pode conferir guias de sideboard de jogadores profissionais. Eles nem sempre disponibilizam, mas ainda assim você pode encontrar no Twitter, na Twitch e no YouTube. Assim, você pode entender o que você precisa mudar em cada matchup. Olhar o subreddit Spikes também ajuda, pois lá está cheio de jogadores que só querem uma coisa: vencer. Muitos jogadores compartilham seus decks com dicas para o sideboard. Por fim,
Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal aqui no YouTube e também na Twitch. Se você quiser financiar o conteúdo que produzo, você pode se tornar meu padrinho ou minha madrinha através do projeto de financiamento coletivo no Padrim. O link está na descrição e você pode me ajudar a partir de R$1 por mês. Obrigado e até mais!